Que história é essa de que o Rodrigo Garro pode trocar o Corinthians pelo River Plate? Nesse fim de semana, lá na Argentina, surgiu a notícia de que o River está disposto a pagar 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais para levar um meio atacante. Confesso que logo de cara já achei a história meio maluca. O Corinthians acaba de gastar mais de 40 milhões de reais junto ao Tajeres para conseguir ficar com o Rodrigo Garro em definitivo. O Garro era um dos alvos de transferban. Pois bem, importante registrar que, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e ele assegurou que não há nem sondagem, muito menos proposta. O Corinthians descarta negociar o Rodrigo Garro. Especialmente por cifras como essas, haveria a necessidade de um investimento bem superior de interessados. Rodrigo Garro, que é titular absoluto, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Só para completar o noticiário corintiano, contar que Sérgio Paperin, diretor de futebol do Vitória, assegurou que o clube baiano vai comprar o Kaká, zagueiro que está emprestado até o fim da temporada. Essa negociação de empréstimo vira obrigação de compra se o Vitória não for rebaixado. O time tem lutado bem contra o rebaixamento. E se essa operação for confirmada, 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. A saideira sobre o Timão, o Corinthians enfrenta o Bahia nesse domingo na Fonte Nova, sem Matheus Bidu, lateral esquerdo que tem um incômodo na coxa. Angeleri deve ser seu substituto. Vamos falar do Corinthians porque tá quente, né? Não para, a situação do Memphis está para ser resolvida e já tem uma data para que isso aconteça. Na verdade, né, a gente tem uma definição que deve acontecer entre domingo e segunda-feira. Segunda-feira é a data limite para que isso se resolva. Houve uma reunião nessa sexta-feira entre o staff do jogador e o Esporte Clube Corinthians Paulista, representado por Osmar Stabile. O presidente do clube assumiu a dianteira, assumiu a ponta das negociações. Estava lendo, inclusive, o Marco Belo, lá da TMC, e também do meu timão, muito bem informado, né, sobre essas questões. E o Stabile estava ouvindo pessoas próximas, estava tentando, enfim, se aconselhar, só que havia muitas opiniões dissonantes, né? Muita gente entende que o custo-benefício não é o ideal, que não é o momento para você renovar com esse jogador por conta da realidade financeira do clube. Outros dizem que não, pode ser legal, mas depende da maneira como acontecer e tal, e ele resolveu não escutar mais ninguém e assumir a ponta da negociação. Já falamos também que esse contrato já foi e voltou várias vezes, e a última informação que a gente tinha era um pedido do Memphis numa extensão de 3 anos de contrato. A informação é que o staff dele insiste nos 3 anos, tá? E há um impasse nesse sentido. O Corinthians quer 2 anos de contrato. O staff do jogador quer 3 anos. O Memphis, né, quer ficar por aqui por 3 anos. E tem um motivo para isso. Porque a questão salarial, ela já foi debatida, entendida e aceita. Seria perto dos 2 milhões de reais o que ele ganharia em salário fixo. E aí tem mais algumas metas, premiações, que poderia fazer com que ele, digamos, incrementasse esse valor. Tem também a possibilidade, e isso é só uma possibilidade, mas o próprio jogador já se colocou à disposição e o Corinthians ofereceu essa possibilidade a ele, dele, digamos, firmar uma parceria diretamente com o patrocinador do clube, ser um embaixador da marca, já falamos aqui da ESE Seguros, né? E aí sim ele incrementar o seu salário, os seus ganhos mensais. Isso por conta do jogador e de um patrocinador do clube, em que o clube seria um intermediário, digamos assim, para que o jogador ganhasse mais do que ele ganharia ali no contrato do dia 5. O clube ofereceu um salário viável dentro do seu orçamento da folha de pagamento. E o jogador aceitou, podendo daqui a pouco incrementar o seu salário de outras maneiras. E tem alguns variáveis também que são incrementados nesse valor. Então não é necessariamente esse valor o fixo, mas tem alguns variáveis. Fixo é isso, tá? E aí tem a dívida, uma dívida de 42, 43 milhões de reais, que o Memphis entende que poderia ser diluído esse valor em 3 anos, ou seja, 36 meses, facilitando aí o pagamento dessa dívida. O Memphis entende que daqui a pouco, se não renova, ele vai ter que acionar a Justiça, a FIFA, para poder receber esse valor, e o Corinthians não tem condições de pagar à vista esse valor. Então há esse impasse. O Corinthians também não quer ficar devendo para o Memphis, porque sabe que se tiver mais essa dívida para pagar, vai gerar mais um transferban. E é um valor que vai precisar pagar, porque o staff vai colocar na Justiça. Não tem, tá todo mundo entrando, ingressando, dizendo, eu quero a minha fatia do bolo aqui também. E deveu, tem que pagar. Então o Memphis sabe que se ficar, ele sabe que tem uma chance maior de receber. O Corinthians entende que se ele sair, vai ter que pagar esse valor à vista em algum momento, seja para ele ou para a FIFA, né, ou depois da punição da FIFA. Então vale mais a pena você fazer um acordo. Então tá todo mundo digamos, nessa conversa, tentando encontrar o melhor caminho. E por isso o Memphis pediu 3 anos para diluir melhor. O Corinthians quer 2 pela idade do jogador,
por conta da gestão, né, Osmar Stabile poder continuar, mas a gente não sabe, né, tem eleição no final do ano. Então tudo isso está pesando nesse momento. Só que não tem mais tempo, gente. O contrato dele encerra na sexta-feira da semana que vem. O staff do jogador deu uma pressionada no sentido de, tá, mas vamos definir logo, porque ele está na Espanha, ele quer voltar para o Brasil e ele quer se colocar à disposição do Diniz, se houver a renovação, porque ele está pronto, segundo o staff do jogador, ele está pronto para jogar. E, ok, você tem Campeonato Brasileiro domingo agora, contra o Bahia, depois meio da semana, mas no dia 2 de agosto, que é no outro final de semana, você já tem Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas contra o Internacional. E é domingo, tá, esse jogo. Domingo e quinta-feira acontecem esses dois jogos. Não tem Brasileirão naquele final de semana, é Copa do Brasil. E o Memphis quer voltar a semana que vem para estar à disposição do Diniz. E o Diniz já deu aval, o Marcelo Paz já deu aval, tecnicamente entenderam que é um jogador que pode agregar, só que a questão é financeira. E mais do que a questão salarial, é a questão da dívida. O que está pegando nesse momento é a dívida. Só que tem 2, 3 dias aí para a gente definir essa situação. Será que uma empresa vai bancar parte desse valor? Não sei. O Corinthians vai diluir isso em 2 ou 3 anos? O Corinthians vai fazer um acordo paralelo com ele? Tipo gatilhos, né? Ó, daqui 6 meses a gente paga tanto, daqui 1 ano paga tanto. É o que está faltando definir. O salário está ok, os bônus, as variáveis, a possibilidade dele conseguir um parceiro e incrementar os seus ganhos, permanência no clube, ele quer ficar, a Corinthians quer ficar com ele, mas não dá para dizer ainda que tudo vai ser, digamos, definido de uma forma positiva, um final feliz para todo mundo, porque não dá para a gente definir. O que a gente pode dizer é que está próximo de um desfecho, e esse desfecho pode ser para um lado ou para o outro. Nesse momento eu não conseguiria nem dizer para vocês. Eu acho que no fim das contas, e aí é só uma sensação, vai dar certo. Mas eu ainda tô com um receiozinho aí, por conta dessa dívida. Só que ao mesmo tempo, né, como a gente estava conversando, é uma dívida que pode pressionar ambos a renovarem. Porque eles ficam meio que presos, amarrados a essa dívida. Se eles se separam nesse momento, essa dívida ela vai ser ruim para ambos, porque o Memphis vai ficar com medo de não receber, vai buscar outros meios para receber e o Corinthians vai ter que pagar de alguma maneira. Então, o melhor para todo mundo é que eles fiquem juntos. Porque aí o Memphis vai ter a certeza ou a garantia de que vai receber nos próximos anos e o clube vai ter a garantia de que vai conseguir pagar o jogador. É isso que está pegando nesse momento, gente. Então, qualquer definição, eu volto aqui para vocês e falo se o Memphis vai permanecer ou não. Dentro do acordo salarial de 2 anos e até de 3, tá? Eu não vejo crise para 3 anos, porque muitas vezes você chega ali depois de 2 anos e tal, daqui a pouco pode conversar. Ele acho que é um jogador que se cuida, que até os 35 anos. Não levem como parâmetro esse primeiro semestre, em que ele se cuidou para jogar a Copa do Mundo e teve problemas físicos e não conseguiu ser o cara que ele foi nos últimos 2 anos. Em 2024, salvando do rebaixamento, 2025 participando de títulos. Eu acho que ele é um cara que se cuida tanto que ele pode jogar em alto nível ainda até os 35 anos. E aí você colocando num salário em que o Corinthians possa compor, porque também a gente tem que entender o seguinte, né? Muita gente questiona, o mês vai ganhar 2 milhões de reais. Isso é um salário, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque, né, pela realidade do mundo, da sociedade, do Brasil aqui, né? É um salário realmente estratosférico, só que cara, o Rafael Borré, sem jogar nada, estava ganhando isso no Inter. Para vocês terem uma ideia. 2 milhões de reais não é um salário absurdo mais. O Yuri Alberto ganha mais de 2 milhões. 1 milhão de reais assim, quase qualquer jogador ganha 1 milhão de reais no Brasil. Então, folha de pagamento hoje de 20, 25 a 30 milhões é meio que está dentro do teu fluxo de caixa. Não é isso que vai aumentar ou diminuir a dívida do clube. E o caro, né, como a gente já falou também outras vezes, é o Pedro Raul, é o Félix Torres, é o Luan. São jogadores que ficam no banco de reservas, que não jogam e que custam muito caro. E esses, para mim, são caros. E é tudo nessa faixa salarial. Vocês vão achar que eles ganham 100 mil reais. Não ganham. Eles ganham na casa de 1 milhão, para mais. Enfim, os 40 milhões para o Rojas. Isso, para mim, é caro. Agora, você colocar na conta de um salário normal para um jogador que já te entregou desportivamente e financeiramente, de verdade, não vejo onde está a crise. Então, qualquer novidade eu venho aqui atualizar vocês. O Corinthians, inclusive, pagou um dos transfer bans, tem mais 3, né, que são os mais caros, pagou aquela multa administrativa imposta pela FIFA, né, de $225 mil, 1 milhão e pouco de reais, antecipou uma cota de patrocínio de uma patrocinadora recente aí que acabou de entrar no clube, que gerou até controvérsia.
controvérsia, antecipou uma cota e conseguiu pagar e antecipar esse transfer ban. Era o mais barato, né? Agora tem os mais caros, que totalizam aí um pouco mais de 20 milhões de reais. Vai ter que pagar se quiser inscrever jogadores, como o Wesley, por exemplo, que está com a negociação encaminhada. E no caso do Memphis, até dia 31 de julho, não precisa derrubar a transfer ban. Depois disso não vai ter conversa, né? Então a gente já sabe que a definição acontece agora, pro bem ou pro mal. Então, se ele ficar, ele vai renovar, vai estender o vínculo e tá tudo bem, ele já joga contra o Inter, inclusive, se quiser, se o Diniz quiser. Se não, ele vai embora e não vai ter conversa depois do dia 31 de julho, a gente já sabe disso. Mas se quiser contratar outros jogadores, precisa derrubar os outros transfer bans. E aí, para isso, precisa vender jogador. E o Diniz já falou que tem que sair só um, né? Ou o André ou o Bidon. A proposta que tem, ou que tem a sinalização, é pelo André. Mas pode ser que pinte outras, a gente tem uma janela aberta e ainda está no começo, né? Ainda está no começo para a gente ver de que maneira o Corinthians vai trabalhar. E acho que a prioridade nesse momento também está sendo o Memphis. Então depois disso, o Corinthians entendeu, o Memphis vai permanecer? Bom, você tem um ativo aqui importante que você não buscou na janela, mas você manteve um cara aqui importante para o time. Você perdeu o Memphis? Bom, aí nós temos uma questão. Numericamente você perde um cara de frente. É super importante e qualitativamente também, né? Você vai ter que repor de duas maneiras. Você perde um cara do teu elenco super importante e, além de tudo, um cara que fazia gols, que dava assistência, que conquistou títulos, que era importante. Ok, você não precisa trazer um cara tão caro, mas você vai ter que trazer alguém. E com transfer ban não dá. Então você vai ter que vender essa equação que o Corinthians vai ter que fazer nos próximos dias. Tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.